Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o primeiro seminário do ciclo de seminários do Labim 2024, ciclo 1, Aprender a Fazer e Fazer Aprender. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024 e a proposta é a apresentação do seminário da mestranda, Olívia Alcântara, tendo como título a dinâmica molecular de complexos moleculares, aplicações e possibilidades na pesquisa. Então, Olivia, fique à vontade para a apresentação do seu seminário. Ao final, nós temos um tempo para perguntas, dúvidas e respostas e também alguns esclarecimentos. Bom seminário a você, boa apresentação e bom seminário a todos. Obrigada. Boa noite, gente. Eu não vou ligar minha câmera porque minha internet é bem ruim, e aí eu acho que vai ficar caindo. Mas vou começar aqui. Então, vou começar a apresentação do seminário sobre dinâmica molecular de complexos moleculares, as aplicações e possibilidades na pesquisa. É o primeiro, seminário desse ciclo, Aprender a Fazer e Aprender. Então, como os tópicos da apresentação, eu vou falar um pouco sobre a dinâmica, as suas aplicações, e depois eu vou entrar na parte prática, que seria exemplificar de que maneira a dinâmica é utilizada no estudo de complexos moleculares, envolvendo principalmente a spike de SARS-CoV-2, que é um dos meus objetivos no mestrado no Labim. A seguir, a conclusão e as referências. Então, o que é a dinâmica molecular? A dinâmica é uma técnica que permite a simulação do comportamento e da dinâmica dos átomos de um sistema ao longo do tempo. Quando a gente pensa no estudo das interações biomoleculares por modelos computacionais, a gente pode pensar em duas formas principais de se estudar. A partir de ferramentas baseadas na mecânica molecular, que são modelos mais estáticos, ou através da dinâmica. Dessa forma, a dinâmica vai considerar as moléculas como partículas flexíveis, diferente dos modelos rígidos. Em relação ao funcionamento da dinâmica, a dinâmica calcula, então, esses movimentos atômicos a partir da integração da equação de Newton do movimento. E também são incorporados os campos de força da mecânica molecular usados para definir as forças interatômicas e as forças associadas à energia potencial. A propagação do sistema ao longo do tempo é realizada dividindo-se o tempo em espaços menores, de variações desse tempo. Isso é feito até atingir o tempo total desejado. Também são incluídos no cálculo os algoritmos numéricos, como o de Verlet e algoritmos Leapfrog. Apesar dessa parte de cálculo ser um pouco complexa e não é da minha área, eu trouxe aqui somente para exemplificar e para a gente conhecer um pouco. E essa equação que ele traz para a posição das partículas, que mostra que a posição da partícula seria esse RI. Eu achei bastante interessante de trazer, porque apesar dela ser um pouco mais complexa, já que a gente está falando de partículas atômicas, ela é muito similar à equação do espaço para o movimento uniformemente variado, como a gente estuda na física, no ensino médio. Então, esse RI seria realmente a posição dessas partículas, e se a gente trocar pelo S, que é a posição dos objetos que a gente calcula na física, vocês vão ver que se trata basicamente da mesma equação, onde tem aqui a posição inicial, a velocidade vezes o tempo, aqui também, a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2, da mesma forma que o sorvetão, Seguindo, as aplicações da dinâmica. Então, a dinâmica ela se mostra como uma ferramenta promissora para lidar com muitas questões complexas da física às ciências biológicas. Então, nesse contexto, ela pode ser usada para a determinação da estrutura bioquímica de macromoléculas, o estudo de alterações conformacionais, o enovelamento de proteínas e também a avaliação da estabilidade dessas moléculas, estudo das interações biomoleculares, seja proteína ligante, proteína cofator, proteína água, ou outros tipos de biomoléculas, elucidação de mecanismos bioquímicos, também utilizada para entender o comportamento fisiológico dessas biomoléculas,
já que ela incorpora, essa técnica, né, incorpora muito mais informação do que os modelos rígidos. O estudo da influência da água na interação também pode ser útil para desvendar sítios novos, né, alostéricos, e no pré-docking ela pode ser utilizada para selecionar conformações mais favoráveis. Além disso, no pós-docking, né, ela pode ser utilizada para refinar e analisar a energia de ligação, assim como fazer o rescore de complexos. Então, a dinâmica molecular e as suas aplicações no estudo de complexos moleculares envolvendo a spike de SARS-CoV-2. Vou iniciar falando um pouco sobre a spike, né, que vocês já devem conhecer, mas que não lidam diretamente nas suas pesquisas. Então, a spike é uma proteína estrutural do SARS-CoV-2, como vocês podem ver nessa imagem, né, no canto superior direito. São essas proteínas que estão na superfície, proteínas vermelhas, aí dispersas, né, em toda a superfície do vírus. A spike é uma proteína muito importante para a entrada do vírus nas células humanas. Ela é responsável pelo reconhecimento, né, dessas células e ela interage com o receptor humano, né, que é a enzima conversora de angiotensina 2, fazendo, então, uma série de etapas, né, que vai desencadear com a entrada do vírus na célula. Em relação à sua estrutura, eu trouxe aqui algumas coisas, porque vão ser importantes para poder entender as coisas que eu vou falar a seguir. Então, ela é dividida principalmente, né, em duas partes principais, que são a S2, que é responsável pela fusão na membrana, né, da célula hospedeira, e a S2 é essa parte aqui do pico. A S1 é essa parte mais externa, que está responsável com o reconhecimento da célula humana. Na S1, aqui embaixo, né, na parte inferior da figura, vocês podem ver algumas partes aí que compõem essa S1. Entre elas, o RBD, que é a parte que está mais envolvida, né, com o contato com a enzima conversora de angiotensina 2, né, que é o receptor da célula humana. Na verdade, o RBD ele não vai totalmente inteiro, né, entrar em contato com o receptor. Na verdade, existe uma parte ainda menor dele que se chama o motivo de ligação ao receptor, geralmente é RBM, se eu não me engano, a sigla, e ele fica escondido aqui numa parte, né, do RBD. Então, quando o RBD abre, né, a gente vai ver isso a seguir, essa parte que interage diretamente com o receptor, ela fica exposta, né, permitindo essa interação. Tem também esse domínio terminal N, que também é uma parte da S1, e vocês vão ver também nos próximos artigos, né, nas informações. Então, é importante conhecer essas partes só para entender depois, quando eu for falar, né, onde é que está localizado cada coisa. Então, a proteína, né, spike, por ela estar envolvida com a entrada do vírus na célula, ela tem um papel muito importante para a fisiopatologia da doença e ela vem sendo tida, né, como promissora em artigos para o desenvolvimento de fármacos, justamente por ser uma abordagem que pode limitar a infecção nos seus estágios iniciais. Só que a gente tem alguns problemas, né? Alguns problemas e vantagens. Uma questão é que ela tem sido pouco explorada para inibição com o uso de micromoléculas, isso na literatura. Isso é bom, por um lado, porque acaba sendo uma abordagem mais inovadora, né, a utilização da spike, mas, por outro lado, a gente tem poucas informações de como utilizar ela no desenvolvimento de fármacos. E isso, né, faz com que a gente tenha um pouco mais de cuidado para fazer esse racional, né, de que maneira a gente vai fazer esse desenvolvimento de fármacos utilizando a spike. Além disso, ela é uma proteína estrutural. E como outras pessoas também no Labin, né, utilizam proteínas estruturais para estudo, a gente tem um problema maior porque a gente não tem um sítio de ligação específico. Então, isso leva, né, esse questionamento. Qual seria o melhor sítio de ligação para a gente utilizar? Além disso, a spike ela tem vários processos de movimentação que são necessários para ela conseguir fazer, né, mediar essa entrada do vírus na célula. E nisso, a gente tem várias conformações possíveis que ela pode assumir. Então, qual seria a conformação mais adequada, né? É outro problema. Então, essas questões todas, talvez, possam ser respondidas, né, com esses resultados de dinâmica molecular. Ou, né, se não resolver, né, eles podem auxiliar
nessa busca, né, por esse racional para definir essas questões e utilizar, então, a spike para o desenvolvimento de fármacos para o tratamento da Covid-19. Então, como primeiro exemplo, eu trouxe esse artigo em que esses autores eles propuseram um novo mecanismo de entrada do vírus na célula hospedeira, utilizando, né, a dinâmica molecular. Então, eles utilizaram não só a dinâmica, mas também outras técnicas experimentais, e eles descobriram uma capacidade da spike de se ligar em um outro receptor, né, que eles chamam de receptor, mas são estruturas glicosídicas presentes na membrana da célula humana, que tem um terminal de ácido ciálico. Eles descobriram, então, que a spike ela pode se ligar a esses ácidos ciálicos presentes na membrana da célula humana, a partir tanto do domínio terminal N, quanto do RBD. E essa interação, né, com essa parte adicional, que eles chamam de um segundo receptor, eles descobriram, né, que pode aumentar fortemente a ligação à enzima conversora de angiotensina 2, que é a indutora da infecção. Dessa forma, isso seria uma evidência celular de que o vírus utiliza uma estratégia de 2 receptores. E isso poderia, inclusive, explicar a maior transmissibilidade do vírus quando a gente leva em consideração o SARS-CoV-2 quando comparado com outros coronavírus. Então, olhando, né, mais a fundo os resultados que eles obtiveram da dinâmica molecular, nesse gráfico aqui, eles têm a probabilidade de contato. Eles fizeram, né, a dinâmica utilizando o GROMACS e eles pegaram vários segmentos da spike separadamente, né? Pegaram a cadeia S1, o domínio de ligação ao receptor, o RBD, e também o domínio terminal N. E eles fizeram a dinâmica com moléculas do ácido ciálico em solução. Com isso, eles montaram esse gráfico, né, e verificaram qual dessas estruturas teria essa maior probabilidade de contato. Eles identificaram que tanto o RBD quanto o domínio terminal N é capaz de se ligar a essas estruturas, né, o ácido ciálico, que estão presentes nessas estruturas glicosídicas da membrana da célula humana, só que a região terminal N é ligeiramente mais forte do que o RBD nessa interação. Então, o que eles propuseram é que a spike ela se liga, então, a 2 receptores e não um, como a gente imaginava, né? Anteriormente, eu achava, né, com os conhecimentos que a gente tinha, que a spike se interagia apenas com a enzima conversora de angiotensina 2. Mas o que esses autores estão propondo é que, além disso, ela interage com esses outros, essas estruturas glicosídicas formadas, né, pelo ácido ciálico presentes na membrana. E essa segunda interação estabiliza essa interação com a enzima conversora de angiotensina 2 e faz com que essa interação fique mais forte, né, fazendo com que o vírus permaneça mais tempo ali ligado e possa entrar na célula. E isso, né, seria, então, responsável pelo aumento da transmissibilidade viral, como eu falei. Além disso, eles realizaram outras análises, além da dinâmica molecular, e essas análises experimentais também validaram esses resultados, né? Eles fizeram uma dispersão induzida por fluxo, né, que validaram essa importância da ligação dessa região, né, do domínio terminal N com o ácido ciálico, e também fizeram a citometria de fluxo, em que eles perceberam que houve uma ligação diminuída das proteínas spike. Eles usaram, né, a proteína spike inteira, a parte S1, o RBD, e incubaram com células que expressavam a enzima conversora de angiotensina 2, mas tinham a inibição do ácido ciálico. E eles perceberam que houve uma diminuição dessa ligação das spikes, né, e desses pedaços da spike a essas células, com essa inibição do ácido ciálico, né, demonstrando que essa interação com esse ácido ciálico seria realmente importante para a interação com a enzima conversora de angiotensina 2. Então, segundo o artigo que eu trouxe,
mostra, assim, dá um entendimento maior dos movimentos de abertura e fechamento da spike. Achei bastante interessante também. Então, né, os RBDs presentes na spike, a spike é composta por um trímero, né? 3 partes iguais, 3 cadeias iguais, né? Então, elas têm uma proteína inteira tem 3 RBDs. Então, os RBDs, eles devem fazer uma transição de baixo para cima, né, desse estado, fazer essa movimentação para que o motivo de ligação receptor, que é uma parte pequena, né, do RBD, que de fato vai interagir com a enzima conversora de angiotensina 2, ela fique acessível para poder fazer essa interação. Muitos estudos, né, já foram feitos tentando elucidar esse mecanismo de transição. Só que, ao fazer isso com as técnicas convencionais, geralmente experimentais, tem uma incapacidade de ter essa informação sobre esses mecanismos no nível atômico, principalmente porque essas transições de baixar, né, e subir o RBD, né, essas transições ocorrem em um tempo muito reduzido, de forma que as técnicas experimentais elas não vão ter essa sensibilidade para poder verificar isso. Com isso, né, vem-se a importância de utilizar a dinâmica molecular, como esses autores utilizaram. Então, né, nessa primeira imagem aqui, a gente tem esse entendimento de que quando os RBDs estão para baixo, eles fazem com que o motivo de ligação ao receptor fique escondido. Porém, quando o RBD abre, ele expõe o motivo de ligação ao receptor que é necessário para a interação com o receptor, né, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Então, partindo primeiro desse racional, né, eles fizeram uma metodologia para fazer essa caracterização do caminho de abertura do RBD, da spike, totalmente glicosilada, né? E para isso eles usaram uma estratégia de amostragem de trajetória ponderada. Essa estratégia concentra o poder computacional nas transições funcionais, ao invés de centrar, né, nos estados estáveis que são alcançados. E a partir disso, são feitas a execução de várias trajetórias em paralelo, replicando periodicamente as trajetórias que fizeram a transição de regiões visitadas anteriormente para regiões recém-visitadas no espaço configuracional. Ou seja, né, eu entendi que eles vão fazer várias trajetórias, né, em paralelo e elas vão ficar ali oscilando. Com isso, né, eles conseguiam, então, ter uma maior compreensão desse mecanismo de abertura e fechamento do RBD. Eles fizeram isso, né, fizeram a dinâmica e fizeram depois a sobreposição das estruturas com algumas outras estruturas que a gente já tem no Protein Data Bank. Por exemplo, a 6VXX, na verdade foi a estrutura de partida, né, que é a estrutura com RBD para baixo. Depois eles pegaram a estrutura VSB, que é uma estrutura que tem um RBD para cima. E eles fizeram, né, a sobreposição das estruturas obtidas no RBD com essa estrutura 6VSB, que seria o alvo, né, que é a estrutura com o RBD para cima. Então, eles foram avaliando a sobreposição e vendo qual o movimento do RBD da estrutura inicial. Então, aqui, por exemplo, nessa parte aqui, nessas figuras, né, a gente tem a figura de A até E. Aí, temos uma transição, né, do A, a gente tem o RBD para baixo. E, aos poucos, né, de forma gradual, o RBD está abrindo, até que chega na E, onde o RBD está totalmente aberto. A estrutura 6VSB seria essa estrutura parecida com a estrutura C, onde o RBD está para cima. Só que eles identificaram que o RBD pode abrir ainda mais do que essa estrutura que ele está para cima, né? Eles chamaram essa estrutura de o RBD aberto, né? E não só para cima, que seria equivalente à estrutura 7A95 que tem no Protein Data Bank, que é uma estrutura que tem um maior grau de exposição do RBD. E aí, eles identificaram também nesse gráfico aqui, que eles fizeram, né, a interpolação do RMSD
em relação à estrutura 6-VSB, que seria essa estrutura do RBD para cima, né? Essa estrutura C. Então, a gente vai passeando aqui pelas estruturas e a gente pode ver, né, que na A ele está com RBD fechado, então tem um desvio maior em relação a essa estrutura 6-VSB. Aí ele vai caminhando, né, e baixando esse RMSD, né, baixando essa variação, até que chega no C, que é a estrutura mais próxima desse 6-VSB, né, que está com o RBD para cima. E aí vai caminhando ainda, né, e o RBD vai abrindo mais. Como ele abre além dessa estrutura, né, 6-VSB, então o RMSD vai voltar a subir, né, porque você vai ter uma variação maior entre a posição do RBD nessas estruturas. Outra coisa importante de notar é a coloração, né, que ele mostra aqui, essa escala, que seria o rosa, né, o RBD menos acessível ao solvente, e no azul, o RBD super acessível ao solvente. Ou seja, né, quando a gente olha esse gráfico, da estrutura A, a gente tem, né, a coloração bem violetinha, ou seja, no A, onde o RBD está fechado, é o que ele tem menos acessibilidade ao solvente. E quando a gente vai aumentando, né, abrindo esse RBD até chegar na estrutura E, é onde você tem um maior nível de acessibilidade ao solvente. É uma coisa intuitiva, né, também. Quanto mais ele está abrindo, mais ele está se expondo para fora da estrutura. E a outra coisa aqui embaixo, né, nessa parte inferior da figura, pode-se ver isso, né, essa distância do RBD para o centro da spike. Então, quanto mais vai chegando nessa estrutura mais próxima, né, da 7A95, onde o RBD está super aberto, mais longe ele vai ficando, maior a distância do core, né, dessa parte central da spike. Então, é exatamente isso que eu falei. Quanto maior a abertura da RBD, maior a distância do eixo da spike, maior a acessibilidade ao solvente. Além de tudo isso, eles também descobriram uma coisa, que um glicano, eles utilizaram, né, para todo esse processo da dinâmica, a spike totalmente glicosilada. E nisso eles descobriram que um glicano, esse glicano na posição N343, ele atua como um propulsionador do RBD. Então, ele que empurra o RBD para fora e faz com que o RBD faça esse movimento de baixo para cima. Então, seria o iniciador desse processo. Aí, assim, deixa eu voltar. Eu achei bastante interessante, né? Porque assim a gente tem um maior entendimento desse mecanismo de abertura. Por exemplo, a gente pode saber qual seria a estrutura que a gente tem o... Eita. Qual seria a estrutura que a gente tem o domínio de ligação ao receptor exposto? Né? Se a gente fosse focar, né, nesse domínio de ligação ao receptor. Então, a gente teria que usar uma estrutura aberta. Mas a gente poderia também empregar uma outra estrutura fechada. E, por exemplo, focar nesse glicano, né, que a gente sabe que tem um potencial de abrir ou fechar o RBD. Então, se a gente bloqueasse, né, o movimento desse glicano, talvez ele pudesse impedir a abertura do RBD, então manter fechado, né? Então, achei bastante interessante o conhecimento dessas variações para poder também a gente definir algumas coisas em relação ao planejamento de fármacos. Depois eu trouxe um outro artigo que ele traz também... Peraí, gente. Eu estou aqui, pronto. Eu trouxe um outro artigo que fala do papel dos glicanos na spike. Eu achei bastante similar a esse outro. Ele traz, né, que a spike, né, ela é toda formada, né, por esses glicanos. Ela tem essa, tipo, uma capa protetora, né, de açúcar. E isso é muito importante porque tem um papel de escudo, né, e de evasão das defesas imunológicas. Só que ele fala, né, que as variantes do SARS-CoV-2, elas evoluem para ser mais dependentes do sulfato de heparan na ligação viral e na infecção. Espera aí, que eu me perdi aqui. Então, isso é de outro artigo, acho que eu esqueci mas eu vou seguir aqui.
Então, né, vou seguir nesse artigo. Ele vai falar mais sobre esse papel dessa capa protetora, né, de glicanos que reveste a spike, de certa forma. Então, essa capa, além de servir como um escudo, né, para a evasão imunológica, esses autores, eles pensaram, né, que esses glicanos poderiam também ter algum papel aí na ligação da spike com o receptor da célula humana, né? Como a gente viu no artigo anterior, né, que realmente um glicano, né, tinha um papel importante nesse movimento ali do RBD, que, por sua vez, vai ter uma consequência nessa ligação com o receptor da célula humana. Então, foi isso que eles avaliaram. Eles fizeram também a dinâmica molecular com a spike, só que eles fizeram uma coisa mais complexa. Gente, desculpa, tem alguma coisa mexendo aqui no meu coisa. Eles fizeram uma coisa mais complexa, né? Eles utilizaram toda a estrutura da proteína glicosilada embutida em uma bicamada de membrana, né? E utilizaram também água e íons, totalizando em aproximadamente 1,7 milhões de átomos. Achei bem complexo só lendo assim. Então, eles utilizaram também algumas estruturas como modelo para verificar se o RBD estava para cima ou para baixo, né? Fizeram a mesma coisa, partiram da estrutura 6VXX para ela chegar até a estrutura 6VSB, né? E ver essa movimentação do RBD de baixo para cima. Eles descobriram que os N-glicanos dos sítios N165 e N234 se movimentam de forma a modular a dinâmica conformacional da ligação do receptor, né, do domínio de ligação receptor da spike com a enzima conversora de angiotensina 2. E esses dados, né, que eles obtiveram da dinâmica molecular também foram corroborados com a parte experimental, nos quais eles utilizaram mutantes da spike que não tinham esses glicanos. E isso reduziu bastante a ligação à enzima conversora de angiotensina 2, justamente porque a população de spikes estavam mais com o RBD para baixo, né? Indicando que esses glicanos nessas posições, eles são importantes para realmente fazer esse movimento da spike para cima, né? E poder abrir e ficar à mostra, né, o motivo de ligação ao receptor. Teve esse outro artigo, esse aqui, que avalia o efeito das variantes virais na interação com o glicocálice. Eles falam, né, que essa interação com o glicocálice pode ser importante para estabilizar a interação, né, da proteína com o receptor. E nesse caso, né, os proteoglicanos de heparan-sulfato, né, que são alguns proteoglicanos que fazem parte do nosso glicocálice, né, das nossas células humanas, eles são conhecidos por servir, né, de fatores de ligação para muitos vírus. Então, provavelmente, eles são responsáveis por fazer o primeiro contato com o SARS-CoV-2. E eles falam, né, também que as variantes do SARS-CoV-2 evoluem para serem mais dependentes dessa ligação com esse sulfato de heparan presente nesses proteoglicanos, na ligação viral e na infecção. Eles notaram isso principalmente por notar, primeiramente, uma coisa, que com essas variantes, né, que foram surgindo, se vocês forem olhar aqui nessa imagem, a carga total, né, da proteína foi aumentando, foi se tornando cada vez mais positiva. E essas estruturas do glicocálice, né, esse HS que ele fala, tem uma carga negativa. Então, à primeira vista, essa mudança, né, nessas spikes das variantes favorece uma interação maior dessas proteínas com o glicocálice das células humanas, o que poderia explicar, né, que essas spikes mutantes têm uma maior afinidade de ligação pela enzima conversora de angiotensina 2 e também pela heparina, justamente, né, por essa carga, essa diferença de cargas. Enfim, e aí com a dinâmica molecular, eles avaliaram as interações que ocorrem na superfície do RBD e da enzima conversora de angiotensina 2, que podem explicar o aumento da afinidade de ligação, né, da spike Omicron em relação ao wild type.
Eles, então, descreveram, na verdade, uma série de... Aqui, como eu trouxe a seguir, né? Eles identificaram, né, as mutações presentes, principalmente na Ômicron, que foram bastante importantes para aumentar essa interação com a enzima conversora de angiotensina 2. E aí eles descrevem, né, de que maneira essas mutações, né, as posições que essas mutações estão e de que maneira essas mutações serviram para aumentar essa possibilidade de interação com a enzima conversora de angiotensina 2. Então, agora a conclusão. Gente, ignorem isso aqui. Foi sem querer. Bom, mas primeiramente a gente viu então, né, que a dinâmica molecular ela pode ser utilizada para a gente entender o mecanismo de entrada do SARS-CoV-2 na célula hospedeira. E isso leva a um melhor entendimento do alvo, né, que no caso é a spike, e também mostra novas possibilidades de atuação para poder inibir essa proteína. Além disso, a gente viu, né, nos estudos que a dinâmica pode ser utilizada para a compreensão das mudanças conformacionais, de forma que a gente pode, então, a partir desses estudos, né, perceber qual seria a conformação mais favorável, né, tendo em vista, assim, qual é a finalidade que eu quero, né, por exemplo, para a spike. Eu quero impedir que ela abra, né, o RBD, por exemplo, então em que sítio eu poderia atuar, né, qual conformação eu poderia usar, enfim. E também isso vai ajudar na escolha, né, dos sítios. E até mesmo a escolha de novos sítios, né? Como o artigo trouxe, a questão do glicano que atua naquela região para poder impedir, para poder levar, né, a abertura do RBD. É uma informação nova que eu não tinha, né? Talvez aquela região pudesse ser modulada, né? Para poder a gente impedir a abertura do RBD. Coisas nesse sentido. Também a gente pôde avaliar a influência das mutações na questão da afinidade ao receptor, que é muito importante considerar essas diferenças no planejamento de fármacos. E, assim, como está aqui, né, no avisozinho, eu usei isso como exemplo, o modelo que eu uso, né, na COVID-19. Mas isso pode ser explorado para qualquer outro modelo, para qualquer outra doença, né? Então, para vocês, né, que têm outros alvos, vocês podem também utilizar, né, pesquisar artigos ou mesmo usar a dinâmica, né, realizar a dinâmica, para poder avaliar todas essas questões, né, e utilizar essas informações para o trabalho de vocês. Com isso, temos as referências que foram utilizadas. É isso, gente. Obrigada. Ok, Olivia, obrigado aí pela apresentação. A gente tem agora um momento para tirar dúvidas e perguntas que alguém tiver aí que quiser esclarecer algum ponto da apresentação de Olivia. Ela trouxe uma abordagem um pouco diferenciada da proposta do seminário. Isso foi discutido previamente comigo, porque como a Olivia está trabalhando numa parte bem nova, como ela apresentou nos artigos aí, que é a questão da dinâmica molecular empregada para o estudo e a compreensão dos complexos moleculares, né? Claro que no caso dela vai ser aplicada a spike, né? A proteína infectiva aí do SARS-CoV-2. Então ela trouxe uma discussão mais abrangente sobre essas potencialidades do emprego da dinâmica em cima dos artigos que já foram trazidos aí. Isso foge um pouco inicialmente do escopo que a gente queria trazer, que era uma apresentação mais tutorial, mas a gente tem alguns pontos para serem discutidos aí. Então, já estou vendo algumas manifestações no chat aqui, e aí eu queria saber se alguém teria uma dúvida, queria compartilhar, ou então compartilhar no chat ou no áudio, né, para a gente discutir nesse momento a respeito da apresentação de Olivia. Pode sim, Pedro, pode abrir o áudio sem problema aí. Tá? Johnny já está participando aí, fica à vontade. A ideia é que a gente consiga, da melhor forma possível, compartilhar essas informações, lembrando que cada um na sua contribuição, na sua expertise aí. Oi, boa noite. Boa noite, Pedro. Oi, Olivia, ficou muito bom a sua apresentação, parabéns, ficou bem legal mesmo. E Obrigada. Agora eu fiquei curioso, porque você falou que de algum modo o glicano modula a abertura do RBD, subnomina RBD, e esse RBD é na ligação
do spike. Eu não sei se entendi, se estou sendo claro, se entendi direito. Mas aí você vai simular um glicano, o RBD, a ligação de uma molécula com isso. Não entendi direito. Tá claro a minha pergunta, né? Na verdade, assim, eu peguei esses diferentes artigos, né, que trazem essas informações diversas, né? A questão do glicano, a questão da possibilidade da interação da spike no glicocálice, enfim, várias coisas. Eu não vou utilizar tudo isso de informação dentro do planejamento, né? Mas eu vou avaliar essas informações para ver o que pode ser útil para mim. No caso, por exemplo, como eu falei, né, alguns artigos mostram essa questão da possibilidade de interação em um outro receptor, não a enzima conversora de angiotensina 2. E né, esse artigo ele mostra, como eu falei, que essa interação pode se dar tanto pelo RBD como por outra região, que é a região N-terminal. Então, sabendo disso, né, eu poderia utilizar, por exemplo, essa região N-terminal e bloquear ela, né, já que ela tem uma maior possibilidade de interagir com esse segundo receptor, que seria importante para essa interação também com a enzima convertedora. Ou seja, não é exatamente o que eu vou fazer, mas é utilizar essas informações. Não, mas pode perguntar. Certo. Era o seguinte, você falou que porque o glicano, vou repetir, o glicano modula a abertura do RBD. Né? Então o RBD tem fechado, aberto para cima, para baixo do spike, né? Sim, isso. Aí você falou que faz uma interpolação do RMSD. Isso seria mais ou menos tirar a média dos estados populacionais para a trajetória contínua. Você vai fazer isso com o RBD aberto e fechado para terminar a influência do glicano? Como é que é? Nossa, difícil. Eu também não sei. Assim, ó, o que eu entendi desse artigo é que ele fez inicialmente a dinâmica com a spike fechada. Então, ele fez uma técnica lá de dinâmica, né? Que ele viu as trajetórias para poder ver esses estados de transição do RBD para ver ele abrindo, né? Até ele passar para o estado aberto, até ele passar para o estado ainda mais aberto, né? Do que ele esperava. E ele pegou essas estruturas desses estados de transição que ele obteve e ele interpolou com outras estruturas que a gente tem no proteína patente, que a gente sabe que está o RBD para baixo, para cima, e uma outra que está o RBD mais aberto ainda, que seria mais aberto do que para cima somente. Então, ele pegou, na verdade, né, quando tem o gráfico, ele mostra só a comparação do RMSD e do RBD entre as estruturas da dinâmica com essa estrutura 6-VSB, que seria uma estrutura com RBD para cima. Então, ele comparou todas as estruturas que ele teve nos estados de transição com essa outra estrutura, né? No caso, a posição do RBD entre essas estruturas. E aí, ele fez esse gráfico dessa variação do RMSD em relação ao RBD dessas duas estruturas, né? Demonstrando justamente isso, essa variação desse posicionamento do RBD de fechado até aberto, como é exatamente igual a essa estrutura do PDB, até ele super aberto, né? Que já passa dessa posição que está nessa estrutura do PDB. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Entendi, ficou muito boa a explicação. Eu estava confuso, agora está bem mais claro que aqui de pé. É isso. Eu não vou estender muito mais, não. Eu também não tenho muito mais o que falar. Então é isso. Obrigado, Olivia. Nada. E aí, obrigado, Pedro, aí, pela participação. A Olivia também foi bem clara, bem didática na resposta dela. E aí, só complementando, essa técnica, Olivia, pode voltar um slide para a gente anterior. Não é uma técnica de dinâmica convencional. Ela utilizou a metodologia conforme você deixou aqui no primeiro item do lado direito, que é uma técnica de amostragem ponderada. Então, ela vai fazendo uma dinâmica tradicional e vai permitindo que o sistema, né, de dinâmica molecular armazene essas coordenadas e ele consiga fazer essa transição.
Porque se você imaginar, por exemplo, as três conformações que tem da Spike, então você tem a Spike com RBD fechado, que é a 6VXX, se eu não me engano, está no outro slide lá. Tem ela com ele aberto e tem a outra 7A95, que eu vou chamar de RBD exposto. Só para a gente ter uma ideia de movimentação desse domínio. Se você fizer uma dinâmica, por mais longa que seja, com a CVXX, ela vai continuar fechada. Por quê? Porque esse movimento de domínio de RBD, né, que é o Receptor Binding Domain, é um movimento chamado de movimento lento. Então, mesmo que você faça uma dinâmica de 1 milissegundo, que são muito tempo de simulação, ela continua fechada. Porque esse movimento de domínio, ele é um movimento de grande amplitude, mas é um movimento lento. Experimentalmente, provavelmente, algum desses artigos deve ter falado que esse movimento ocorre na caixa de milissegundos. Ou seja, é 1000 vezes mais lento do que uma simulação que seria bastante longa de 1 microsegundo. Então, como ele é muito lento, a ferramenta da dinâmica, então, mesmo que você fizesse uma dinâmica extremamente longa, não conseguiria passar por esses estágios. Então, essa ferramenta, esse método, melhor dizendo, que eles utilizaram aí nesse artigo, te permite fazer essa transição. A grosso modo, o que os autores estão trazendo, e aí a dúvida que ficou de Pedro aí, que foi uma pergunta bem interessante, é metodologicamente, ele está saindo do estado 6VXX, que eu vou botar entre aspas, porque todo mundo entendeu que é essa conformação. Ele passa para o estado VSB, através dessa técnica de amostragem, Weighted Ensemble, né, que é a amostragem utilizando ponderação, e chega até esse RBD. Então, ele consegue permitir que o sistema, durante a dinâmica molecular, visite. E aí a pergunta que Pedro fez faz sentido porque no gráfico aqui do centro da tela, onde você tem os diferentes pontos, cada ponto desse aí é um tempo de dinâmica que o sistema se equilibrou. Então, essa técnica permite que você consiga variar a movimentação do domínio e dentro dessa variação da movimentação do domínio, você consegue verificar se o sistema visitou ou não aquela conformação. E aí, como você tem 3 conformações, VXX, VSB e A95, a gente consegue verificar que quando o sistema chega nessa conformação, ele tem vários pontos aqui, ou seja, em vários momentos ele visita esse ponto. Quer dizer, isto é algo real, é algo presente, não é apenas uma conformação que foi selecionada da dinâmica. E aí você percebe que toda a caminhada de A até C e de C até E, o sistema consegue visitar diversas conformações. Então isso mostra que esse caminho aí é como nesse gráfico eu estivesse visualizando o que está na figura de baixo, que é o RBD saindo da posição VXX, passando para a posição RBD do VSB e chegando na 7A95. Mas, de novo, se você fizesse uma dinâmica extremamente longa, nesse sistema que é muito complexo devido ao tamanho da spike, a gente não conseguiria ver essa transição. Só conseguiu ver essa transição porque os pesquisadores utilizaram essa amostragem, esse método chamado de WE. Não é um método de dinâmica convencional, que é aquela que você bota trajetória, espera o sistema evoluir e aguarda. Então, essa sacada que eles tiveram aí de fazer essa amostragem visitando outras conformações me permite, neste caso que você está apresentando aí, verificar o caminho que o RBD fez para permitir o acesso ou não a outras conformações. E isso é importante porque a modificação conformacional do RBD nos dá a possibilidade de verificar como você trouxe aí.
ele é mais efetivo, é menos efetivo? Isso varia para os sorotipos do SARS-CoV-2? Então, é claro que esse trabalho aí de 2021 não tinha essa proposta de analisar isso tudo. Ele queria ver este mecanismo. Conseguiu mostrar e, como você trouxe aí de uma forma bem clara, mostrou isso empregando a dinâmica molecular. Respondendo uma outra pergunta que Pedro deixou embutida também dentro da fala dele, e aí eu queria também levar essa reflexão. Você trouxe uma série de pontos importantes aí na sua apresentação, trazendo os artigos, né, que você utilizou. Qual vertente você pretende estudar agora dentro do mestrado, quando você já tem um projeto definido para a ação? Porque isso vai dar o norte para você, se você vai analisar, por exemplo, como o Pedro trouxe, você vai utilizar o sítio de glicosilação, você vai analisar a modificação conformacional do RBD, como você trouxe nos outros artigos. Isso vai ser estudado à luz da interação com a matriz extracelular, por exemplo, o heparansulfato ou outro glicosacarídeo que esteja presente ali. Então, eu queria deixar essa primeira pergunta inicial e aí depois a gente volta para as discussões aí para a gente encerrar a nossa apresentação. Eu tenho que responder agora, né? Assim, eu não sei, eu tenho que pensar. Mas, a priori, eu achei bastante interessante essa questão desses mecanismos terem sido elucidados, principalmente essa questão do RBD. Porque sempre quando eu ia fazer as triagens, eu sempre ficava na dúvida, qual conformação eu vou usar? Se eu vou usar fechado, se eu vou usar aberto. Eu pensei, inclusive, até em explorar essa questão dessa região desse glicosídeo que é importante para a abertura do RBD. Não sei se seria viável, mas talvez olhar isso, né? Uma outra informação que eu achei importante foi a questão da comparação, né, entre as variantes. O outro artigo, né, ele traz esse mapeamento das mutações e de como essas mutações são importantes para a interação com a enzima conversora de angiotensina 2. Talvez pensar um pouco sobre isso. Agora eu não sei ainda algo claro sobre como utilizar essa informação, mas eu sei que ela pode ser útil para modular mesmo e pensar nessa questão das variantes virais também, que é uma coisa que eu quero incorporar no mestrado. Ótimo, essa informação é importante porque justamente eu queria resgatar isso contigo e aqui dentro do nosso grupo de pesquisa. Você trouxe uma informação importante que foi justamente quando você estudou durante a sua graduação, né, seus anos de iniciação científica, você fez uma análise de drugability dessa proteína. Então, ela não é uma proteína, digamos, nova que você desconheça. Então, você já tem uma análise de drugability aí. E eu lembro que dentro do seu TCC você tinha indicado um sítio que seria druggable, passível de exploração, e inclusive tinha também selecionado até esse sítio para o DOC, né? Utilizando, claro, os catecóis, que era a quimioteca de estudo na época. Uma vez que você agora começou a tomar propriedade melhor da Spike, desses mecanismos, desses sítios e dessas interações, você consegue visualizar como é que isso se encaixa num trabalho que você já tem desenvolvido, terminou no seu TCC, e agora você está tentando avançar nisso para o mestrado? Professor, é porque assim, eu acho que esses artigos até que eu escolhi, né, para colocar nessa apresentação, eles focam muito nessa questão dessa interface, né, de interação da spike com o receptor. Durante o TCC, eu foquei mais na questão do eixo de fusão, porque também eu encontrei um trabalho que eu achei muito legal, que eles eles mostram, né, um inibidor que era capaz de inibir a formação do eixo de fusão. E isso também corroborou com os outros resultados de drugability e de cavidades, né, de superfície que eu tinha feito, que todos apontaram mais para essa região mesmo do eixo de fusão, como sendo uma região promissora de utilizar. Então, eu não sei, eu vou ter que analisar, porque eu acho que
olhando assim, esses resultados são assim sobre regiões diferentes, né? Porque eu estava com foco mais na questão do eixo de fusão. Aí eu não sei o que seria mais viável agora, se manter o eixo de fusão ou utilizar essa outra abordagem também. Certo. E aí a última pergunta que eu vi no chat aqui, Pedro perguntou sobre a questão da simulação com ácido ciálico. Se tinha apenas uma molécula ou se tinha uma concentração determinada aí quando eles utilizaram essa dinâmica aí com a presença do ácido ciálico. Eles botaram assim que utilizou ácido ciálico em solução. Então eu acredito que foi mais de uma molécula, não foi só uma. Eu lembro da metodologia de falar isso. Só um detalhe. Eu acho curioso ser uma concentração, porque se você colocar demais, você acaba preenchendo os sítios, você acaba forçando preencher os sítios com ligantes. Se colocar de menos, a estrutura do ligante não atingir o sítio, ele fica em outro lugar, ou que não encontra o sítio desejado. Então é algo que já fica curioso, né? Mas nada demais. Uhum. Valeu. Ok, Pedro, obrigado pela pergunta. Olivia também, obrigado aí pela resposta. Acho que a última pergunta vai ser de Johnny aqui. Fica à vontade, Johnny. Olá, Olivia, boa noite. Boa noite, Johnny. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida quando você colocou lá, acho que no primeiro slide logo da Spike 2 que você coloca assim, Pode falando. ela tem mais de um sítio de ligação, não vou dizer sítio ativo, mais de um sítio de ligação, correto? Pelo que eu entendi. Isso. É Pronto. porque... Não, pode falar. Aí você botou proteína estrutural, qual seria o melhor sítio de ligação? Ela tem mais de um sítio que pode interagir. É porque, na verdade, ela não é uma enzima, não tem um sítio ativo. Mas ela tem uma região que ela interage com o receptor, que essa interação é que desencadeia a entrada do vírus na célula. Mas por ser uma proteína estrutural, ela não tem um sítio ativo, né? Como outras proteínas, uma enzima, né? Que tem um sítio que você vai usar o sítio ativo para inibir. Ok, aí seria um sítio de ligação. O sítio de reconhecimento do receptor. Pronto. E a pergunta, como é que a dinâmica ajudaria nisso? Essa é a pergunta. Bom, como a gente viu, né, nos estudos, a gente teve assim um maior conhecimento sobre o comportamento da spike, né? E a gente viu várias regiões que podem ser importantes. O próprio RBD, né, que seria essa região importante para a interação com o receptor, ele seria uma região que poderia ser utilizada, mas outras, né, como a gente viu nos artigos, né, existem esses proteoglicanos, né, em determinadas regiões que eles fazem o RBD abrir ou fechar, e essa abertura do RBD é importante para poder expor a região que realmente vai interagir com o receptor. Então, se a gente, por exemplo, atua nessa região, a gente pode inibir a abertura do RBD, ele vai ficar sempre fechado, e ele não vai conseguir interagir com o receptor da célula humana. Então, o vírus não vai entrar na célula. Então, eu acho que a partir desses conhecimentos, a gente tem, na verdade, várias possibilidades de poder atuar, né? A gente vê vários sítios que poderiam ser explorados. Agora, também a gente tem que ver depois outras coisas. Esses sítios são druggables, são moduláveis, são acessíveis ao solvente. Aí a gente vai utilizar esses dados todos em conjunto. Ok, obrigado. Nada, Ok, Johnny. obrigado, Johnny, pela pergunta. Olivia aí também esclareceu corretamente o ponto. E outra coisa, Olivia, também que a gente precisa deixar no horizonte é que uma abordagem é utilizar esses sítios para o planejamento de fármacos pensando na movimentação conformacional, que foi o viés que você tentou trazer aí por esses artigos. Outra abordagem que a gente não pode deixar, ou melhor, não pode esquecer, né, é justamente a questão de quando você tem os inibidores de fusão para impedir a entrada do vírus na célula. E isso a gente já tem bem desenvolvido para os fármacos com ação anti-HIV. Então você já tem uma série de fármacos que são inibidores de fusão
que impedem justamente a GP41 e a GP120 da célula humana a interagirem na infecção por HIV. Então, mesmo que a gente não tenha um foco inicialmente apenas voltado na movimentação conformacional, a gente pode continuar empregando as técnicas de drug discovery que a gente discute aqui no laboratório, principalmente as computacionais, pensando nos inibidores de fusão. Então, eles precisam apenas bloquear que a spike não consiga interagir inicialmente com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que é o receptor mais comum, né? Como você trouxe aí, existem outras teorias que já postulam que há um receptor auxiliar ou não. Mas se a gente pensar em algo, um composto, uma micromolécula que impeça essa interação entre a spike e a CE2, a gente também está trabalhando no desenvolvimento de fármacos, mas seguindo uma outra lógica, né? Essas duas abordagens também postas aí no seu projeto, e aí a gente vai explorá-las melhor aí dentro do que a gente vai trazer de proposta de estudo aí. Certo, Pelo professor. que eu vi, não tinha mais nenhuma pergunta, então vou fazer as considerações finais, agradecendo a Olivia aí pela apresentação, agradecendo aí pela clareza, né, nos conceitos que foram trazidos aí para a proposta de seminário, e aí já deixando o convite para o nosso próximo seminário, que vai ocorrer também na terça-feira que vem, neste mesmo horário. Então, boa noite a todos. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar nosso momento da nossa reunião aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada.